Olá galera, querem entender como está distribuída a estrutura interna do nosso planeta? Então vem comigo, nessa aulinha de hoje nós trataremos exatamente disso, como o nosso planeta está organizado na sua porção interna. Lembrem, o nosso planeta não é uma estrutura homogênea. E para a gente entender isso, a gente tem que voltar em uma discussão que já fizemos em um vídeo anterior, aquele que vai tratar da formação do universo e da formação do planeta Terra. Lembrem, há 14,5 bilhões de anos nós tivemos o Big Bang. Os astros, ou aí as partículas, se espalharam para formar o próprio universo, e com a diminuição da velocidade ao longo do tempo, nós vamos ter o planeta ou os planetas e astros sendo formados pela atração dessas partículas pela força da gravidade. Lembrem, essa atração não foi algo calmo, tranquilo, leve, de pequena velocidade. Esses choques foram intensos. Esses choques geraram grandes explosões, liberaram grande energia. O nosso planeta, em sua fase inicial, era uma estrutura gasosa e depois uma estrutura muito, mas muito quente, devido aos choques constantes de partículas e astros nas proximidades do nosso espaço, da nossa estrutura, da nossa órbita, da área próxima ao nosso planeta. Então nós vamos ter aí choques constantes de partículas no nosso planeta, deixando ele muito quente. Quem tiver aí mais um pouquinho de dúvida, volta no nosso vídeo já feito aqui pelo canal sobre a formação do universo e do planeta, dá uma analisada nele e depois volta para cá. Tenho certeza que suas dúvidas ficarão aí todas sanadas. Queridões e queridonas, nós vamos ter ao longo do tempo geológico uma diminuição da quantidade desses astros, dessas partículas nas proximidades do nosso planeta. Como consequência, nós vamos ter uma diminuição do choque de partículas no planeta e uma estabilização do planeta, um resfriamento do planeta, já que as partículas pararam de se chocar contra a nossa superfície. A superfície do planeta deixou de receber aí uma grande quantidade de partículas. E a partir daí, o nosso planeta começa a se resfriar. Como todo o corpo existente na natureza, o nosso planeta vai se resfriar de fora para dentro. O nosso planeta se resfria na parte superior e depois na parte interior. A nossa parte superior é a crosta, onde nós vivemos. Olha a gente aqui, ó, na superfície do planeta. Essa crosta tem aí de 70 a 90 quilômetros em algumas partes mais profundas. Mas no fundo do oceano ela é mais fina, por volta aí de 7 quilômetros. Então, em média, a nossa crosta vai ter aí 40 quilômetros de profundidade. Essa é a estrutura sólida do nosso planeta. É a estrutura rochosa do nosso planeta. A parte que já se resfriou, onde nós vivemos. Mas o interior do planeta não é assim. Nós temos um interior dividido em manto, superior e inferior, e núcleo, externo e interno. Estes muito mais quentes que a parte superior do planeta, a crosta. Olhem lá, ó, a crosta na sua parte superior pode chegar a 800 graus Celsius, inferior 1000 graus Celsius. Já o manto de 1000 a 3000 graus Celsius. O núcleo de 3.000 a 6.000 graus Celsius nas suas partes mais profundas. Então nós temos aí uma temperatura muito elevada no interior da Terra. E por que o interior ainda é quente? Nós tivemos algumas perguntas em outros vídeos sobre essa questão. Por que o nosso interior ainda é quente, ele não se resfriou? A colega Lex que fez essa pergunta. Perceba Lex, e perceba todos vocês. Por que isso não ocorreu? Porque nós temos uma grande profundidade, uma grande massa, um grande volume de massa do planeta
para ser resfriado. O planeta tem por volta de 4,5 bilhões de anos. E ao longo de todo esse tempo se resfriaram cerca de 40 quilômetros da sua superfície. Ainda nós temos aí 6.370 quilômetros de raio, de profundidade, até chegar lá ou na parte mais central do nosso planeta, de massa, de volume para serem resfriados. Nós temos uma grande massa, um grande volume a ser resfriado aí. Então nós vamos ter um longo período de tempo para isso ocorrer. Mas não se engane, isso vai ocorrer. O nosso planeta está se resfriando, ele está se solidificando. A tendência é que daqui a vários bilhões de anos, importante deixar isso claro, toda essa estrutura interna se solidificará. Mas para isso, mais uma vez ressalto, serão necessários bilhões e bilhões de anos. Em 4,5 bilhões de anos, só 40 quilômetros. Para mais 6.370 quilômetros, façam aí as suas contas, ok? Então nós temos aí a seguinte divisão do planeta: crosta ou litosfera, manto, dividido em manto superior e inferior, e núcleo, dividido em núcleo externo e núcleo interno. Queridos, é importante também ressaltar: quanto mais denso as estruturas, mais para o interior da Terra elas foram, pois elas são mais pesadas. O nosso núcleo, por exemplo, é formado de níquel e ferro, o NiF. Níquel e ferro, que são estruturas muito densas, são encontradas no interior do nosso planeta. O nosso núcleo é formado de níquel e ferro. O núcleo interno, acredita-se, é sólido. Por que sólido? Porque apesar de ser muito quente, a pressão sobre ele, de toda a massa do planeta, é muito grande. Isso inibe o distanciamento das partículas e, portanto, a sua mudança de estado para o estado líquido. Então, as partículas ficam muito concentradas, elas se mantêm no estado sólido, devido a essa grande pressão do planeta, ou da massa do planeta, sobre o núcleo, ok? E também nós vamos ter o manto, dividido em superior e inferior, onde nós vamos ter aí os movimentos, ou aí as células de convecção, que já discutimos em um vídeo de como as placas tectônicas se movimentam. Aqui representei uma célula de convecção. As diferenças de temperatura no manto, partes mais frias e partes mais quentes, fazem todo esse magma, todo esse material pastoso do qual é constituído o manto, entrar em movimento, e esse movimento gerou as próprias placas tectônicas e o seu movimento. Nesse caso, essa placa está sendo empurrada por essa célula para a esquerda. Essa placa está movimentando-se em direção à esquerda. E ela movimenta-se sobre uma parte superior do manto superior. Parece redundância, né? Uma parte superior do manto superior. É que essa parte tem um nome específico, a astenosfera. É a camada mais plástica do manto superior. É a camada mais superior do manto superior. A astenosfera. É sobre ela que a crosta desliza, movimentando-se. É sobre ela que as placas deslizam, movimentando-se. Percebam. Placa e crosta, aqui nesse caso, sinônimo. Placa forma a crosta. A crosta é dividida em várias placas. Você pode dizer que as placas são partes da crosta, são fragmentos que constituem a crosta. Então, essa crosta aqui, é ou vai constituir ou vai ser formada por placas tectônicas, ok? Lembrar também que nas partes superiores nós temos aí materiais menos densos, o silício e o alumínio. Por isso a crosta pode ser constituída ou pode ser tratada como a camada cial de silício e alumínio. E já as partes intermediárias vão ter materiais um pouco mais densos, como o silício e o magnésio. Então, a crosta inferior, formada de cima, também tratada
como cima. Você pode ver em exercícios, ao invés de falar de crosta inferior, falar de cima. Ok, galera? Espero aí ter tirado as dúvidas sobre o assunto, sobre a estrutura do planeta, ou a estrutura interna do planeta, ter esclarecido aí todas as dúvidas sobre o assunto. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal para receber vídeos diários sobre geografia facilitada. O meu nome é professor Eduardo, ou é mal de professor, né? Colocar sempre a profissão, mas o meu nome é Eduardo, eu sou o professor Eduardo e estou à disposição aí de vocês. Se tiverem dúvidas, se quiserem algum vídeo específico, se quiserem que eu trate de algum assunto, mande aí nos comentários e eu tentarei fazer um vídeo esclarecendo as dúvidas de vocês. Abraço!